para vocês agora uma coisa. Bom, essa é a segunda parte, a parte 2 do nosso primeiro encontro, tá? Do nosso grupo Liberdade Emocional, falando sobre estados do ego, da análise transacional. Então é o seguinte, eu vou falar agora para vocês um assunto aqui que me chamou muita atenção da AT, que não está diretamente envolvido no que eu quero lidar exatamente com vocês hoje, mas eu acho que a gente não vai falar desse assunto de novo nem tão cedo, assim, fazer um encontro sobre isso. Então eu queria só falar sobre isso com vocês, porque foi uma coisa que fez muita diferença para mim. Um dos conceitos que eles têm na AT é o conceito de carícia, e eu vou falar aqui para vocês o que que é. Ele diz que carícia é uma unidade de reconhecimento. A carícia é a unidade de atenção que proporciona estimulação ao indivíduo. As carícias são uma necessidade básica, tão vital para a sobrevivência quanto o ar, a água, a alimentação e abrigo, já que garante não apenas a sobrevivência física, mas também a psicossocial e emocional. Tá? Então, o que que acontece? Existem as carícias positivas e as negativas. As carícias positivas, elas duram mais. Então, se você tem um relacionamento íntimo, no sentido de intimidade, tá? Não necessariamente de sexualidade, mas assim, de intimidade mesmo, de ser para ser. Pode ser com um filho, pode ser com um amigo, pode ser com o que quer que seja. Quando você tem esse tipo de intimidade, aquilo te supre. Ou qualquer carícia positiva. Aquilo ele te supre prolongadamente. As negativas, gente, suprem também. Elas têm um tempo reduzido que aquilo te supre, mas supre também. A pessoa precisa ser vista. É preciso que o outro reconheça aquela vida. Isso é uma necessidade básica que a gente tem e ela é uma necessidade de sobrevivência. Né? Quando aquele bebê chega aqui, ele precisa ser visto porque ele precisa ser cuidado. Tá? Então, ele tem uma teoria que ele chama de jogo, né? De chamar para jogo, é o jogo entre aquelas pessoas. Então, se, por exemplo, aquela tia chata que chegue na festa de família e vai falar que você tá gorda, que você tá feia, que você tá com o cabelo ressecado, o que que aquela tia tá te fazendo? Ela tá te chamando para jogo. Ela tá te chamando para jogar. Porque ela prefere receber a carícia negativa e continuar viva emocionalmente do que não ter nada. É no sentido assim de eu quero que as pessoas percebam que eu existo, reconheçam a minha Isso é existência. essencial para a vida. E assim, foi desse jeito que eu a entendi gente vê também. muito isso na criança, né? Mas o adulto precisa disso também. Sim. Não estou falando agora do estado do ego adulto. Eu estou falando, né, do ser humano na idade adulta. Né? Então, toda vez que aquela pessoa chegar para você para fazer uma pirraça ou para fazer uma provocação ou qualquer coisa assim, ela é aquilo que eu falei antes, isso é muito legal na AT. Eles falam assim, olha, ninguém faz nada contra você. É a pessoa com a pessoa. Gente, isso para mim foi tão libertador. Tem né? nada a ver com isso. Tem nada igual, a ver com você. Não é É igual pessoal, quando você emagrece e aí as pessoas começam a criticar a sua magreza. Na verdade, elas estão criticando a gordura delas. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas a questão é ainda mais profunda. Né? Ela, infelizmente, está te usando para ser vista. Sim.
Na verdade, a crítica a quem emagreceu é: olha só o buraco que eu estou. Olha só, me dá a mão. Olha só, me dá uma informação mágica de como que você conseguiu isso. Por que você conseguiu e eu não consigo? Mas Isso é uma baixa segundo... estima. Oi, Fátima. Isso é baixa estima? Baixa autoestima. Baixa Sim, mas autoestima. muitas vezes é até o contexto em que a pessoa vive. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela não é uma pessoa de mal com o mundo, né? Mas é uma pessoa que não tem os filhos, assim, os filhos não gostam dela, terminou com o marido, já brigou com a família inteira. Então, o que acontece? A pessoa precisa ser vista, gente. E quando ela coloca na cabeça dela que nada do que vem é real, de carinho, de afeto, porque tem isso também, né? Tem o que a pessoa acredita. Quando o pai crítico ali julgou a pessoa não merecedora, olha que piração. O pai crítico vem, diz para a pessoa que ela não é merecedora, a criança rebelde entra em ação, começa a criar confusão com Deus e o mundo, porque ela acha que ela não recebe o suficiente. Aí que ela recebe menos ainda, e aí é que ela precisa entrar em ação para poder receber qualquer coisa, nem que seja negativa. Para mais pura sobrevivência emocional. Pode falar, Gabriel. Não sei se eu vou complicar um pouco a história, mas, por exemplo, Pode falar. tem situações que isso é muito comum. Eu tenho o meu jeito de entender como é que eu estou recebendo amor, por exemplo. Tem o meu jeito de entender como é que isso se expressa, como eu recebo. A outra pessoa vem e demonstra amor para mim, mas de uma forma totalmente diferente que eu não consigo entender. Não sei se está fazendo sentido. Todo sentido. Todo sentido. E aí entra nessa questão do... Eu me perdi até um pouco agora, mas... Entra nessa questão do ser visto, porque você começa a provocar a pessoa, porque ela não está te vendo do jeito que você quer ser visto. Do ser visto para ser amado, Gabriel, é isso? É no sentido assim, de... Caramba, a pessoa... Por que que a pessoa não me entrega dessa forma? Às vezes eu até penso assim, não, eu entendo que é o jeito da pessoa, mas será que custaria uma vez só eu receber de uma forma diferente, de uma forma que eu entenda melhor, que a leitura para mim seja mais fácil? Mas aí eu entro muito no que Patrícia fala e é uma coisa que realmente mudou minha mente assim, quando eu comecei a internalizar, que só que eu mudo a frase pro sentido assim: ninguém me deve nada. Ao mesmo tempo, aí associo isso que você falou. Nunca tem a ver comigo, é sempre com a pessoa, né? Então, eu acho que aí entram duas questões. Primeiro, é da nossa capacidade de entrar no sistema do outro, isso é uma capacidade do adulto, tá? De acessar a realidade externa de uma forma objetiva e chegar à conclusão: opa, peraí, isso é o que essa pessoa pode me dar. Isso é o amor que ela tem para me oferecer. Certo. Agora, a segunda parte... Essa parte eu faço. Então, a segunda parte que eu vejo, ela entra nos relacionamentos exclusivos. Tá? Então, por exemplo, se no caso é uma esposa, ou um marido, ou um filho, ou uma filha, ou uma mãe, ou o que quer que seja, você só tem determinadas coisas que são importantes para você daquele relacionamento exclusivo com aquela pessoa. Aí eu entro numa outra responsabilidade de cada um. Porque daí você fala assim, putz, se eu sou romântico, a outra pessoa é seca. Se eu sou seca, a outra pessoa é romântica. Se eu não ceder um pouquinho, aquele outro nunca vai ter aquilo que é importante. Entende? Então, eu acho que dentro do relacionamento tem essas duas questões. As nuances, né? Isso. Tá? Então, assim, no caso, por exemplo, no meu marido, se tem alguma coisa que é importante para ele e que normalmente eu não me tocaria de fazer, talvez eu vá me tocar exatamente por entrar no sistema dele
para poder oferecer aquilo que, se ele não tiver comigo, ele não vai ter. A gente espera, né? Mas ele não vai ter. Mas tá? Agora, pode falar, Carmen. Uma coisa que, assim, na minha casa ajudou muito foi a leitura das 5 linguagens do amor. É claro que tudo é muito mais profundo, ali é muito superficial. Só que eu li, meu esposo leu, então a gente fez essa análise um do outro e ainda expandimos para as crianças, porque eles Muito também legal. têm a linguagem deles. E ficou muito claro para a gente, assim, a linguagem de cada um, e hoje a gente acaba cuidando, tipo, o meu menino é muito toque, é muito abraço, ele gosta de toque, né? E a minha menina é tempo de qualidade. E aí meu marido brinca, e como o meu também é tempo de qualidade, a gente disputa ele, né? Então, assim, isso foi bacana para a gente entender um pouco do outro e começar a não oferecer amor como eu gostaria de receber, mas como o outro gostaria de receber, né? Ajudou. E eu acho que isso nos relacionamentos íntimos é o segredo para o relacionamento de qualidade. É você se colocar no lugar do outro, é você entrar no sistema do outro para realmente ver como que o outro está vendo. Não adianta eu falar japonês se ele só sabe falar, né, aquela outra linguagem. E, Gabriel, eu vou te dizer uma coisa. Nesse tipo de relacionamento, né, principalmente homem e mulher, assim, parceiros, né? Não vamos entrar, mas assim, de parceiros mesmo. Quanto mais você dá na linguagem do outro, mais chance você tem de receber na sua linguagem. Faz sentido. É impressionante a diferença que isso faz. Gente, fez sentido isso para vocês, do jogo e do... Eu sei que, assim, isso aqui é muito superficial, gente. Realmente Mas está totalmente coerente, alinhado com muita coisa que eu vejo aqui. Passado. Entendi. Mas eu queria trazer isso para vocês, porque isso, para mim, fez uma diferença muito grande no sentido de me dissociar do problema do outro. Sabe? De, tipo, olhar aquelas pessoas que já chegam reclamando, que já chegam botando defeito, que já chegam falando mal, você olhar e ter aquela anteninha, o seu adulto, né, de preferência integrado, vira e fala assim, opa, eu não vou me meter na confusão dessa daí, não. Vou sair a francesa, né? Uhum. Dá para levar na brincadeira, dá para levar no bom humor, dá para ignorar, dá para um monte de coisa, tá? Mas essas armadilhas da vida, de quem chega fazendo um elogio que na verdade não é um elogio, é quase que um bullying, assim, né? Te diminuindo. Sarcasmo. É muito. Olha, teve uma vez, eu e Marcelo casamos, fomos morar nos Estados Unidos. E tinha uma senhora lá que ela uma vez deu uma revista pra gente e ela falou assim, aí a gente falou assim, ué, mas você tá dando a revista e tudo? Não vai ter problema para você? Ela falou, não, eu tenho 3 assinaturas dessa revista aí. Eu geralmente dou pro padre lá, não era padre, não, ela era, enfim. Aí ela falou assim, eu geralmente dou pro fulano lá, mas vocês estão numa situação pior. Ai, que ótimo! Chamada para jogo, gente. Exatamente. Ai, que convite tentador. Aquela coisa, né? Quase Cada um daquilo que inevitável. tem dentro de si, né? Eu tinha 24 anos, recém-casada, nem estava passando fome nem nada. Na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei tão assustada. Marcelo olhou para minha cara, eu olhei para a cara e falei assim, não, eu não estou escutando isso. Mas ela era mãe de uma amiga minha muito querida, então eu falei assim, gente, deixa quieto, né?
Então, vamos lá. O que é que eu queria? Por que é mesmo que a Patrícia trouxe esse conteúdo hoje? Por que o primeiro? Por que que eu achei ele tão importante, que eu achei ele a base de tudo que a gente vai construir a partir daqui? Porque a gente carrega um mundaréu de informação, a gente carrega um mundo de crenças limitantes, principalmente vindo da nossa família. A gente carrega um monte de repetição de padrão, né? Um monte de repetição de script de vida. Carrega impregnado na gente a lealdade parental, a lealdade familiar. E quando eu fiz esse curso, né, eu fiz assim, eu fui colocada dentro desse curso, porque realmente, por mais superficial que ele seja dentro da complexidade da teoria, ele me deu todos os elementos que eu precisava naquele momento para fazer as conexões que eu precisava fazer. Tá? Então, eu vou dar para vocês agora uma ferramenta, inclusive, que eu uso muito em sessão, para ressignificação. Que eu uso junto com elementos de constelação, que eu uso, enfim, para um monte de coisa. Quando a gente pensa em ser ou estar, quando a gente fala dos nossos pais, a gente pensa em quem eles são. Então, eu vou honrar tudo que os meus pais são. Mas, gente, lembra da diferença entre ser e estar? Os meus pais não são tudo aquilo, eles estão tudo aquilo. Então, chegou um momento que eu comecei a honrar o adulto integrado do meu pai. Porque, veja bem, olhem bem para esse esqueminha que eu mandei para vocês. Pega o papel, onde é que tá esse esquema, e dá uma olhada nele. Quando você diz, eu vou honrar o meu pai, que foi fracassado profissionalmente, então eu vou honrar o meu pai nesse sentido. Quem é exatamente ali que você está honrando? Você está honrando o pai crítico dele, o pai protetor dele, o adulto? Você está honrando a criança birrenta dele? Você está honrando a criança submissa? Quem é que você está honrando? E o que é que eu descobri? Eu descobri que quando eu honrava a criança birrenta do meu pai, eu estava desonrando o pai crítico dele. Porque eles queriam coisas totalmente opostas. Então, o que é que eu fiz? Eu tratei de honrar o adulto integrado do meu pai, mesmo que nem ele perceba o adulto integrado dele ainda. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz muito, na verdade. Muito. E o que é que um adulto integrado, um pai do mundo, um pai, uma pessoa que é pai? Adulto integrado. O que é que esse adulto que acessa a realidade externa e interna, acessa todos os aspectos da sua personalidade? O que é que ele quer para um filho? O melhor, né? O melhor. E às vezes a gente fica tão preso assim a honrar, né, e tão preso também ao aquilo que a gente não quer repetir dos nossos pais, que a gente se cega para aquilo de bom que ele nos deixou, para focar e repetir aquele padrão negativo. Peraí, explica de novo, peraí. Às vezes inconsciente, porque eu percebo muito assim.
quando a gente é filho, né? E aí você reconhece e enxerga as partes falhas, né? As falhas, as fraquezas dos seus pais, né? E aí você desde então começa, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser uma mãe diferente, eu não vou fazer isso. E você fica tão focada em não repetir os mesmos erros que você faz os mesmos erros e deixa de repetir a parte boa. Com certeza. Entende? Com certeza. Então, o que é que eu estou convidando agora? O adulto integrado de vocês, que acessa a realidade interna e externa, a olhar para o adulto integrado do pai e da mãe de vocês. Porque o que acontece? Quando você quer ser o oposto, ou quando você deixa de ver o equilíbrio, você deixa de ver o que é bom, e você começa a se identificar com a criança dele, com a criança submissa, ou com a criança rebelde, ou com o pai crítico, ou com o pai superprotetor. Né? Na verdade, você está se identificando com o desequilíbrio e deixando de se identificar com o equilíbrio. Mas, gente, o que é mais importante de tudo isso? É que o desequilíbrio está no tempo. O equilíbrio é quem ele é o natural. O desequilíbrio é uma questão de tempo. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo, a gente está ampliando a nossa consciência rumo ao nosso adulto integrado. Os nossos pais estão indo rumo ao adulto integrado deles. Pode não ser no nosso ritmo. Mas o que eu faço hoje? Eu honro o adulto integrado do meu pai. O que eu penso? O que eu pensei comigo, né? O meu pai, a criança submissa do meu pai, honrou o fracasso financeiro do meu avô. Quando a minha criança submissa honra a criança submissa dele, eu estou desonrando o adulto dele. Entendi. Embolei o meio de campo ou fez tudo sentido e se juntou agora? Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo botar outras palavras. Eu entendi assim, que eu vou honrar o melhor que tem dentro deles. E o que é eterno. E o que é eterno. E o que existe aqui e agora, que é o adulto. E que todos nós, de alguma maneira, estamos destinados ao equilíbrio, independente do tempo que leve. Resumindo, mesmo porque honrar desequilíbrio é loucura. A gente andou louco um bom tempo. Eu não falaria tão no passado assim. Vamos combinar. Né? Veja bem, você vai honrar um desequilíbrio? Pensa. Então, eu e a Jana até andamos conversando sobre isso antes de falar, porque a constelação fala que a gente deve honrar tudo. E aí, me vem uma coisa na cabeça, defina o que é honrar. Né? A gente tem que definir, nesse caso, o que é honrar. E agora, eu estou entendendo uma diferença que eu sempre tive aqui em casa. Eu sou filha temporona. Então, aqui em casa tem a primeira levada e a segunda levada, que sou eu. E eu ouvi a vida inteira assim, você teve pais diferentes da gente. Eles não foram diferentes, eles estavam diferentes. Pela maturidade, por já ter tido 4 filhos antes. Pronto. Ter construído uma vida inteira. Pronto. Claro que ia ser um pai e uma mãe diferente para mim. Pronto. Explicou. Mas, Jana, a minha mãe teve 4, né? E
As 3 primeiras, né, que eu sou a mais velha, tem diferença de 1 ano e 8 meses uma da outra. Aham. E depois a gente tem a irmã caçula, que entre eu e ela a gente tem 10 anos de diferença, que tem uma diferença maior. Mas entre nós 3, as primeiras, que a diferença foi pequena, cada uma foi diferente. Não tem como ser igual. Você tem suas filhas hoje. Você olha, a gente não é diferente, porque até porque cada um é diferente do outro. Não tem como ser Com pais certeza. iguais para filhos diferentes. Sim. Tem que Não entregar o que cada um precisa. Esse é o que a Com gente- certeza. Com certeza. Com certeza. Mas, assim, o que me chama muita atenção, né, nessa questão da constelação familiar é que quando a gente repete padrão e script de vida, geralmente a gente repete por honrar aquelas pessoas. Então, na minha cabeça, o que ficou? Imagina meu pai evoluindo e chegando lá na frente, com o adulto integrado dele, olhar para trás e dizer assim, eu não acredito que a minha filha se limitou por causa do meu exemplo, para me honrar. Eu fiquei imaginando o tamanho da culpa que esse homem sentiria. Porque o meu pai, no melhor dele, não quer isso para mim. Ele quer que eu seja feliz. Faz sentido. Então aí eu digo para vocês, quando não dá para honrar no sentido de seguir, né? Porque honrar, eu acredito que podem ser várias formas de amor incondicional. Né? Honrar não é necessariamente repetir o outro. Então, eu entendo que criança você acolhe. Né? A criança você honra de uma outra forma. Você honra acolhendo, você honra dando a ela o seu colo. Então, a criança submissa do meu pai, que honrou a criança submissa do pai dele, vai ser acolhida por mim. Não honrada no sentido de vou repetir o que ele fez. A decisão daquela criança é a decisão daquela criança. O meu adulto integrado, ele precisa acessar a realidade interna e externa e tomar a minha decisão por mim mesma. Qual é a escolha de vida que eu faço? Qual é a vida que eu quero viver? Cada vida é única nessa terra. A escolha do meu pai foi a dele, a minha é a minha. Fez sentido isso, gente? Fechou. Fez. O povo que está quietinho, Fátima, Denise, Shirley, Viviane. Honrar não é repetir. Honrar é respeitar. Honrar é respeitar. Gente, ó, E eu acho que ele... 10 minutos, tá? Oi? Deu um aviso aqui que nós entramos nos últimos 10 minutos. Ai, meu Deus. Gente, vocês não sabem como que isso me deixa doida. Eu começo a ficar apressada. Vocês perceberam como eu tô falando rápido? Mas isso é muito importante, gente. Que a gente tenha essa consciência. Honrar é amar, gente. É respeitar, como a Carmélia falou. A escolha do outro. É amar o outro, mesmo quando é a criança rebelde dele, ou é a criança submissa dele. Ou é o pai crítico que está criticando a própria criança submissa daquela pessoa, e ela está por dentro explodindo e transborda. Eu acho que isso é honrar. Né? É você respeitar. Principalmente, gente, olha, eu vou dizer para vocês que esse foi um dos conceitos na minha vida que teve mais transformação. É você compreender que o outro, que cada um de nós só faz o melhor que é capaz de fazer em cada momento da vida.
Eu Ninguém acho faz mais do que é capaz de fazer. Fala, Gabriel. É isso que achei interessante, porque estava pensando aqui, que a partir do momento que você consegue olhar para outra pessoa, e você, mesmo que você não consiga fazer uma leitura precisa de qual estado do ego que ela esteja, mas só o fato de você perceber que ela está num estado não equilibrado, não é o adulto ali que está no controle da situação, você já tem assim o poder de decidir. Aí entra a gente decidir também, né? Eu De preciso acessar o seu. eu acesso o meu, eu preciso decidir. Eu vou entrar na onda dele ou eu vou simplesmente entender e respeitar né, por aí vai. Então, a questão do jogo, do chamar para jogo e você entender ali que mesmo quando a pessoa está te ofendendo, é porque ela está precisando daquele estímulo, é muito interessante, porque você, inclusive, pode dar um carinho naquela pessoa. Oferecer uma carícia positiva, que vai durar mais tempo e ela vai precisar te encher menos o saco. Deixa eu dar um exemplo, não é um exemplo meu, mas muito bacana. Um amigo meu, para a gente não há muito tempo, um amigo meu, quando entrou para a faculdade, ele hoje é formado, a gente tinha um professor que ele tinha uma relação péssima com os alunos. Tanto que quando algum aluno chamava, ele nem olhava para a cara e já levantava o dedo. O dedo médio. Nossa, que simpático. Pois é, ele já reagia assim. E aí esse amigo meu, quando fez isso, o professor levantou o dedo, nem olhou para a cara dele, já foi. Aí ele foi e justamente retribuiu de uma forma totalmente contrária, né, de forma bem simpática, de forma bem amorosa com o professor. Aí disse que o professor tomou um choque assim. E, não, tá, tudo bem, beleza, depois a gente conversa. Assim, mudou a postura. Acho que ele acredita ser mais ou menos isso que você esteja querendo expressar. Sim, com certeza. Aquela tia ou aquele parente, aquele primo que implica com você, chega, dá um abraço nele, dá um beijo nele. Faz um Carmélia fez uma cara. Não é fácil não, hein, Carmélia? Não é fácil não, né? Não, eu tô fácil não, gente. Aqui, não, isso não é brinquedo, não. Isso não é brinquedo, não. Tem muito exercício isso, hein? Sim, mas na hora que você tem o conhecimento, fica mais fácil você lidar com essas questões, né, Fátima? Gente, o negócio é o seguinte, eu quero encerrar com vocês com um exercício pequenininho, mas eu queria saber se a gente termina logo isso aqui e começa de novo, ou se a gente vai ver o que dá e aí de repente termina no meio do exercício. Então, mas tá no reloginho aqui 5 minutos. Você acha que vai dar em 5 minutos? Eu não sei dizer. Vamos abrir outro. A pessoa fala, né, gente? Então, e aí você tem alguns participantes que também não fica lá atrás, né? Mas até que a gente tá todo mundo bonzinho, tem 1h20 só que a gente tá aqui. Gente. Tá super mosquito. Agora com isso aqui é Gabriel comecei falando, né? Você abre, Gabriel, para poder dar certo? Abro outro aqui, rapidinho. Isso, aí a gente... Beleza. Pronto. Beleza, gente. Beijinhos. Vamos encerrar. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau, tchau.